então que o Teu Espírito sempre encontre lugar em nosso coração para nos guiar a um lugar de sermos parecidos com o Senhor, a um lugar de representar bem o Jesus, o Deus, o Espírito que nós servimos. É isso que nós queremos e desejamos. Nós estamos, ó Deus, nas últimas mensagens dessa série desse mês de libertando o nosso interior. E nós não queremos, Deus, entrar no mês seguinte da mesma forma que entramos nesse mês. Nós acreditamos que obra maravilhosa o Senhor tem feito em nossos corações. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não faz tudo de uma vez. Então, a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, continua, por favor. Termine essa obra nas nossas vidas, Jesus. Porque aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de aperfeiçoar. Ele há de aperfeiçoar. Não desiste de nós, Senhor. Quando nós estivermos fracos, nos resgata. Quando estivermos doentes, nos sara. Sim, quando estivermos frustrados, nos restaura. Ah, Jesus, quando estivermos tristes, nos alegra, Senhor. Sim, quando estivermos abatidos, nos levanta, Senhor. Porque tudo que nós precisamos está em Ti. É isso que nós cremos. Tudo que nós precisamos está em Ti. A terra não tem nada a me oferecer. Não. Só o Senhor é bom. Sim. Por misericórdia. Ah, Senhor. Fluindo sobre nós, somos livres. Sim. Jesus reina neste lugar. Glória a Deus por isso. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse mês inteiro nós ficamos falando sobre libertação interior, né? Geralmente quando a gente ouve por aí um culto de libertação, aí a gente pensa, não, então a gente vai ser liberto dos demônios, né? E glória a Deus por sermos também libertos do demônio. Mas libertar as pessoas do demônio é fácil. Porque o que o demônio tem medo? Do nome de Jesus. Então se tiver alguém aqui no nosso meio, possesso de demônios, de repente o demônio gritar, vou te matar, pastor, eu te odeio. Eu vou falar assim, que bom que você me odeia, né? Ruim é se você gostasse de mim, né? Então assim, a gente vai lá no nome de Cristo e faz o quê? Manda ele embora. E ele tem que ir embora. Porque ele obedece o nome de Jesus. Simples. Expulsar os demônios das pessoas é a coisa mais fácil do mundo. Libertar as pessoas de espíritos demoníacos é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é libertar as pessoas delas mesmas. Conseguir entrar no coração delas e transformar o coração delas. Porque, acredite, Jesus não veio só tirar demônios de você. Jesus veio tirar você de você mesmo. Obrigado. Vou repetir. Jesus veio tirar você de você mesmo. Paulo fala, põe ali pra gente, Gálatas 2:20, ele fala uma coisa magnífica, interessante. Ele fala assim, a vida que eu levo na carne. Ele fala assim, gente, eu estou levando uma vida na carne normal, tá? Eu tenho um corpo, por mais que eu seja um apóstolo, por mais que Deus faça através das minhas mãos maravilhas, por mais que eu faça sinais, por mais que Deus use a minha vida, eu tenho um corpo. Olha lá. Já estou crucificado com o quê? Com Cristo. E vivo não mais. Aí ele vai e fala o quê? E a vida que agora vivo onde? Ele tem um corpo, não tem como sair da carne, irmão. Nós estamos na carne, mas olha o que é possível. E a vida que vivo na carne, vivo o quê? Pode ir para lá. Vivo-a pela fé no Filho, o qual me amou e se entregou por mim. Ele fala, estou crucificado com Cristo. A vida que eu levo nesse corpo aqui, irmãos, eu levo na fé. Porque agora Cristo vive em mim, não vive mais eu. Irmão, Jesus em João 14:6, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que ele está dizendo? Irmão, o desejo de ir para o céu não é suficiente. Para ir para o céu você não tem que desejar, você tem que encontrar Jesus.
E ele tem que transformar você. Por quê? Porque no céu não entra quem tem vontade de entrar. No céu entra quem deu as mãos a Jesus. E todo aquele que dá as mãos a Jesus dá também os ouvidos. A coisa mais linda do mundo é que você lê as Escrituras e você vê que Jesus, por mais que ele fizesse milagres, por mais que ele manifestasse poder, a coisa que é mais comum nas Escrituras Jesus fala assim: se assente, deixa eu ensinar vocês. Por quê? Porque o milagre, o poder, o sinal, ele impressiona do lado de fora. A gente fica assim: caramba, aquele cara não andava, agora anda, aquele cara não via, agora vê. Aquele cara não enxergava ou não ouvia, agora ouve. Não falava, agora fala. A mão dele era mirrada, agora a mão dele está boa. Você fica impressionado com o poder de Deus. Mas o Espírito Santo, ele transforma a gente de dentro para fora. E geralmente a gente se impressiona com o poder e não com a transformação dos outros. Irmãos, pregar aqui é maravilhoso, ver a glória de Deus descer na hora do louvor é maravilhoso. Mas coisa maravilhosa é quando você vê alguém entrando de uma forma e saindo de outra. Isso, porque Romanos 1, verso 16, Paulo fala assim: eu não me envergonho do evangelho, dos ensinos, eu não me envergonho da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é o poder para transformar todo aquele que crê. Então como que eu sei que eu creio? É porque eu digo: eu vou no culto, eu creio em Deus. Não, eu sei que eu creio quando essa palavra me transforma. Crer em Deus não é: eu creio que Deus existe, eu creio que Deus é criador. Não, Paulo fala assim: eu não me envergonho do evangelho. Qual era o contexto? A igreja era muito perseguida. O cristianismo era uma religião açoitada por todas as outras religiões. Eles, para terem identificação, eles usavam um brochezinho em formato de peixe. Porque se eles ficassem publicamente dizendo: eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu acredito no evangelho, eles eram crucificados, eles eram apedrejados. Então, para identificar, eles colocaram um broche de peixe. Quando eles viam um outro, eles se reuniam para orar. Então, naquela época, irmão, ser cristão não era a coisa mais simples do mundo igual hoje, não. Virou moda, a gente usa dizer, blusa com dizeres, sai dizendo para tudo que é canto: eu sou de Deus, eu sou de Deus. Mas acredite, as pessoas não querem um escrito dizendo que você é de Deus. As pessoas querem, no silêncio da sua vida, ver que você é de Deus. É no silêncio da sua vida. É na forma como você trabalha, na forma como você trata as pessoas no colégio, na faculdade, ou na empresa, sendo patrão ou sendo funcionário. No trato aqui na comunidade, com a igreja, sendo uma pessoa com a boca saudável, com ouvidos saudáveis, com olhos saudáveis. Então o problema é que a gente fala que não tem vergonha de ser crente, mas a gente envergonha o cristianismo. E é aí que está o problema, irmão. Porque eu não tenho vergonha de ser cristão, mas será que a minha vida reflete o cristianismo? Porque Paulo fala assim: eu não tenho vergonha, eu não me envergonho do evangelho de Deus, pois ele é o poder para transformar todo aquele que crê. Então quem crê é transformado. Então se eu não sou transformado é porque eu ainda não creio. Irmão, crer, ter fé não é um discurso, sabe? Eu tenho fé, eu acredito. Não. Fé não é crer de boca. Fé é ser transformado no coração. Com a boca se confessa, com o coração se crê. Então não adianta dizer: eu creio em Jesus, se o coração não se permite ser transformado por ele. Qual foi a última vez que Deus mudou uma forma de pensar sua? Uma forma de agir sua? Que Deus é esse que você diz que crê, que é poderoso para criar céus, terra, sol, lua, universo? Ele é poderoso para botar um paralítico para andar, mas ele não consegue ter poder para transformar a minha, a sua vida? Para libertar o nosso interior? Para nos mudar de dentro para fora? Para que Efésios se cumpra, quem fala que revestíveis de um novo homem. O que é se revestir? É vestir de novo. Paulo fala assim: revestivos de um novo homem. As vestes do seu caráter precisam ser trocadas. Então, revestivos de um novo homem. E quando eu sou revestido de um novo homem, ele começa a falar: aquele que mentia, faz o quê? Não mente mais. O que adulterava? Não adultera mais. O que enganava? Não engana mais. O que roubava? Não rouba mais. Então o evangelho de Deus, as palavras de Jesus, é para transformar o nosso interior, não o nosso exterior. Ele não quer mudar as minhas vestes, ele quer mudar o meu coração. O profeta diz: diante de Deus, não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração, se arrependa, permita que ele direcione você por um caminho mais saudável. O problema dessa geração é que ela quer ensinar para Deus o que fazer, enquanto Deus antecipadamente já deixou preparado um caminho para você trilhar. E acredite, o caminho que Deus já deixou preparado é melhor do que qualquer coisa que você possa planejar.
Qual é o problema dessa geração? É que ela pega o plano dela e ela apresenta para Deus. Ó Deus, olha o que o meu plano faz. E Deus fala assim, não. Eu não quero que você apresente o seu plano para mim. Eu quero que você confie no plano que eu tenho para você. De vez em quando as pessoas chegam e falam assim, aqui, pastor, ora para Deus me abençoar. Eu pergunto, em quê? Em que você quer que Deus te abençoe? Ah, não, porque eu vou fazer isso e isso e isso. Eu falo, não, irmão, eu não vou abençoar uma coisa que meu Deus não abençoa. Melhor do que você pedir para Deus abençoar os seus caminhos, anda nos caminhos de Deus que já são abençoados. Os caminhos dele já são abençoados. Eu não tenho que pegar um plano e falar, Deus, abençoa meu projeto, meu plano, meu futuro. Não! Deus, qual o teu plano para a minha vida? Me ensina a acreditar que tu escreveu todos os meus dias antes que eu fosse um sêmen no ventre da minha mãe. Me ensina a viver os dias que o Senhor já projetou, os dias que o Senhor já escreveu. Não me deixe acordar e decidir por mim mesmo. Me ajuda a decidir. Guia os meus passos, fala os meus ouvidos, transforma o meu coração. Eu não quero colocar uma planilha diante de Deus e falar, Deus, bate o martelo. Não. Nós precisamos colocar o nosso coração e falar, guia-nos. Ah, Jesus. Coloca o seu coração lá e fala assim, Jesus, qual rua o Senhor quer que eu passe hoje? Quem que eu vou tocar hoje? Qual área da minha vida que o Senhor vai transformar hoje? Irmão, Deus não consegue mais nem mudar uma coisa simples na nossa vida. Às vezes Deus fala assim, irmão, Deus está aí, colocando o nome de alguém no seu coração todo dia. Para quê? Para você orar por esse alguém. Quando o nome de uma pessoa está muito no meu coração, eu fico muito pensando, um exemplo, Cris, eu estou lá, pensando muito na Cris, eu já sei, Deus quer que eu ore por ela, eu oro. Se o nome continuar, eu já sei, Deus quer que eu procure ela, eu procuro. Se continuar, Deus quer que eu tenha um tempo com ela, eu vou ter um tempo com ela. Mas, irmãos, as coisas saudáveis que passam no nosso coração, a gente não as alimenta. E aquela que não presta fica guardada no nosso coração. Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque do mau coração procedem injustiças, invejas, adultérios, mentiras, homicídios. Irmãos, nada de ruim que aconteceu aqui fora, começou aonde? Aqui dentro. Toda a maldade que tem na terra não começou do lado de fora, começou dentro de um homem. O primeiro homicídio foi por inveja. Inveja de quê, irmãos? Inveja porque alguém prestou a Deus um culto melhor. Inveja porque alguém decidiu dar para Deus algo melhor. Está lá Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva. E eles conheciam a Deus. Os pais tinham ensinado quem Deus era. Eles tinham o costume de o quê? De sacrificar, de honrar ao Senhor, de abençoar a Deus. E aí um olha e fala assim, vou dar uma coisa de qualquer maneira e dá. Da mesma forma que a gente faz. Para dar algo para Deus é de qualquer maneira. Mas quando Deus tem que dar para a gente escolhe até a cor de tudo, né? Não, porque quando é para Deus agir na nossa vida, a gente fala, Deus é detalhista. Aí fala, eu quero uma casa assim, com um piso assado, um carro vermelho, com um volante macio. E a gente vai dando todos os detalhes do que Deus quer. E Deus é um Deus de detalhes. Para dar e para receber. Ele é um Deus de detalhes. Para dar e para... Então tá lá, Caim, não, vou pegar aqui um montão de coisa. Aqui eu tenho um montão de coisa. A gente pensa que a oferta de Caim era ruim nos valores, não era ruim nos valores. Era ruim no cuidado, no zelo, no reconhecimento de quem Deus é. Deus sempre merece o melhor de cada um de nós. Vou falar de novo. Deus sempre merece o melhor de cada um de nós. E às vezes quem recebe o melhor nosso? O trabalho, o dinheiro, o cônjuge, o filho, né? A idolatria, o carro. Irmão, tem gente que quando compra o carro, irmão, meu Deus do céu. Se pudesse, colocava a esposa no sofá e dormia com o carro na cama. A gente está sempre dando o melhor para aquilo que não edifica. E aí Caim vai e pega. Em valores, era alto a oferta. Mas o coração não era puro. Aí vem Abel, dá uma olhada e fala assim, chegou o tempo de honrar ao Senhor. Aí ele vai lá nas primícias. Eu não sei se você sabe, mas toda árvore, quando ela dá um fruto, os primeiros frutos sempre serão superiores aos próximos. Então o que Deus está querendo dizer, você vai me dar uma parte, mas você vai desfrutar de muita coisa. Não, você não entendeu não, irmão. Deus só quer a primícia. O resto ele deixa pra gente. Por quê? Porque ele não precisa de nada que nós temos. Mas ele nos ensina que quando a gente dá o melhor para ele, a gente está dizendo que as coisas não dominam a gente. Aí Abel vai e prepara lá a primícia das gorduras das suas ovelhas. E aí chegam os dois para o culto.
em valores maravilhosos, mas com o coração secundário. Deus não era a primeira opção dele. Aí o outro, com zelo, trouxe tudo bonitinho, das primícias, colocou lá. Aí tá os dois colocando no culto. Aí as pessoas pensam que Deus rejeitou a oferta de Caim. E não é isso que está no texto. Lá no texto está assim: e Deus rejeitou a Caim e depois a sua oferta. Aí depois fala assim: e Deus aceitou a Abel e depois a sua oferta. Por quê? Porque o que eu dou é rejeitado ou aceitado antes de chegar no altar. Porque é com o coração que eu dou. Deus rejeitou, não foi só a oferta de Caim. Deus rejeitou o coração. Falou: que é isso, cara? Você está fazendo para mim? Para mim é de qualquer jeito? E aí quando você pede um emprego, você pede de segunda a sexta, das 9 às 5. Aí eu te dou um emprego de segunda a sexta, das 9 às 5, né, para você ter tempo. Aí do jeitinho que você pediu eu te dei. Aí eu falo assim: aí eu te quero mais, tá? Eu te quero nos cultos, eu te quero envolvido, eu quero você vivendo o propósito, eu quero você com a sua família. Ah não, Deus, o senhor está pedindo demais. Ué, será que é eu que estou pedindo demais ou você que aprendeu a dar de menos? Nós precisamos viver um tempo onde o nosso coração vai ser transformado, para que a gente não se envergonhe do Evangelho e a gente dê a Deus aquilo que Ele é digno de receber. Como foi cantado aqui hoje, Apocalipse diz: mas não tem ninguém digno de abrir o livro. Os anjos estão lá na eternidade, Apocalipse 4 e 5. Um conversando com o outro: nossa, quem vai abrir o livro da vida? Como que a gente vai saber quem vai ser salvo nessa terra? Quem será alcançado? Não há ninguém digno. E eles conversando entre si: nossa, não tem ninguém que possa abrir esse livro. Não tem ninguém tão puro, não tem ninguém tão santo, não tem ninguém que pagou o devido preço. De repente um anjo olha para a terra e fala assim: não, cara, tá vindo um cara lá embaixo. Tá vindo um cara lá embaixo e ó, ele tá manchado de sangue. Ele derramou sangue. Ele, Jesus, ele é digno de abrir os livros. Ele é digno de romper os selos. Por quê? Porque foste morto, mas ressuscitastes. Comprou para Deus povos, línguas, nações. Quem é este? Quem é este que vem lá? Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Cordeiro, que foi como ovelha muda para uma cruz, não falou nada, mas ao terceiro dia, ele ressuscita como um leão, tendo desfeito toda a obra do diabo e dizendo: agora não! Agora eu tenho poder sobre a vida, agora eu tenho poder sobre a morte, e eu vou levantar um povo para honrar e morrer em meu nome, pelo meu Pai. Alguém morreu por você. Vale a pena viver por alguém que morre por nós? Vale a pena. Jesus é digno de receber, irmãos, tudo que nós temos. Você pegar sua vida, sua empresa, seus filhos, sua família, pegar tudo que você tem e falar assim: toma. E acredite, na mão dele fica melhor do que estava. Obrigado por alguém que entendeu. Vou falar de novo: tudo que você der na mão dele fica melhor do que quando estava só na sua. Qual é o problema dessa geração? O medo de entregar para Deus e pensar que Deus vai: ah não, se eu botar na mão de Deus, acho que eu vou perder. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Um dia Deus entra na casa de um cara chamado Zaqueu. Jesus entra lá. Uma das conversões que eu acho mais linda. Por quê? Porque Jesus só entra. Ele não fala uma palavra antes de Zaqueu se converter. A Bíblia fala que Zaqueu sobe numa figueira brava, uma figueira espinhosa. Ele era de pequena estatura. Então ele sabia que Jesus estava passando na rua da casa dele, mas se ele ficasse ali embaixo ele não ia conseguir ver. Ele só queria ver Jesus. Ele não queria sentar com Jesus, ele não queria conversar com Jesus, só queria ver. Ele: pô, tem um cara famoso aí fazendo um montão de milagre. Quero ver quem é esse cara. Ele sobe numa árvore, quando ele está lá, ó, olhando só para ver a fisionomia. Quando ele está lá com desejo só de ver, ele queria o quê? Só ver. Lá em cima da árvore, lá um espinho mexe daqui, outro dali. Ai, ai, ai. Ele vendo Jesus, olha para cima e fala assim: ô Zaqueu, desce daí, meu lindo. Hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu: hã? Mas eu sou ladrão, cobrador de imposto. Ninguém gosta de mim aqui. Tu vai entrar na minha casa? É, filho. Na sua. Na sua casa. Eu quero extrair de você uma coisa que nem você sabe que é capaz de dar. Aí desce aí. Aí Zaqueu desce. Aí entra na casa de Jesus, entra na casa de Zaqueu. Aí os religiosos:
tipo a gente quando Deus está tocando a vida de quem não presta aos nossos olhos, né? O traficante vai na igreja, a gente já pensa, olha, querendo comprar Deus com tráfico. A gente é bem assim. Um cara que trai a mulher vai na igreja, a gente vai lá, querendo se esconder atrás da Bíblia. Será que ele está querendo se esconder mesmo? Ou Deus está começando a atrair o coração dele para transformar ele? Aí os religiosos começam a olhar para Jesus e falam assim, o cara entrou na casa de Zaqueu, casa de um ladrão, safado, tanta casa para ele entrar, ele vai entrar na casa de Zaqueu, só que Jesus não fala nada. Fica só vendo a religião julgar Zaqueu, ó. Só vendo a religião julgar Zaqueu, só vendo. De repente, cultozinho indo lá, Jesus lá sentado, Zaqueu olha para Jesus e fala o quê? O que ele fala? Assim, sabe o culto das Assembleias de Deus? Culto de oportunidade. Zaqueu falou assim, dá uma oportunidade aí. Dá uma oportunidade. Quem já foi de Assembleia sabe. Tem os cultos de oportunidade, cada um tem ali a sua oportunidade para falar algo, para cantar um louvor. Zaqueu, eu quero uma oportunidade para falar. Ninguém tinha falado nada ainda. Só no coração. Só onde precisa ser mudado. Mas aqui, eu quero dizer uma coisa, que se eu roubei alguém, eu quero o quê? Devolver 4 vezes mais. E eu vou pegar metade do que eu tenho e dar aos pobres. Você viu? Que a presença de Deus, a presença de Cristo, a presença do Santo num ambiente, transforma os corações mesmo antes das palavras saírem da boca dele. Aí Zaqueu começa... Aí você acha que, irmão, agora vamos lá. Pensa, tu acha que Zaqueu se deu mal por fazer aquilo? Lógico que não. Tem um provérbio que diz assim, aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Se a gente, quando é correto, nós, quando somos corretos, quando alguém nos empresta, você paga? Sim ou não? Agora você acha que Deus vai ficar devendo para você? A Bíblia está dizendo assim, aquele que se compadece do que tem menos, do pobre, empresta a Deus. Quando eu ajudo o necessitado, eu estou emprestando a Deus. Eu vou te pagar. Vou te pagar, ué. Então Zaqueu pegou metade dos bens e deu aos pobres. E quem ele roubou, restituiu 4 vezes mais. Olha como um coração transformado pode abençoar muita gente. Quem aqui quer ser um abençoador? Deixa Deus transformar seu coração, querido. Deus está procurando homens e mulheres que se permitem ser transformados para Ele confiar suas riquezas, sua sabedoria, seu conhecimento, seu amor nesses corações, para que essas pessoas toquem outras pessoas. Aprove Deus salvar os seres humanos pela loucura da pregação, irmãos. Se tivesse um anjo aqui, cheio de olhos, cheio de asas, brilhando, todo mundo estava impressionado, mas Deus não quis fazer assim. Aprove Deus salvar os seres humanos pela loucura da pregação. Um humano pregando para outro humano. E nós juntos percebemos que é o Senhor que está usando esse humano para tocar outros humanos, para que todos nós possamos nos render a Ele. Ele poderia usar um anjo, um querubim, um arcanjo, um serafim, mas não, ele decidiu usar eu e você. Olha para essa pessoa e fala assim, Jesus quer usar a sua vida. É você. Ele quer pegar aquele que não era e transformar. Ele quer pegar o que odiava e derramar amor. O que roubava e para se tornar fiel. Ele quer usar a vida dos seres humanos transformados. Ele pega um cara que odiava a igreja e fala, tu vai ser apóstolo dos gentios. É isso que ele quer fazer. Ele não quer impressionar pelos feitos do lado de fora, irmãos. Imagina Paulo chegando agora nas sinagogas, Paulo chegando nos políticos da época, nas autoridades da época, e aquele cara que estava respirando ódio, ameaça com a igreja, ele fala assim, agora eu sou crente. Imagina que esse cara diz, mas tu não gostava de crente. Ele, pois é, mas Jesus me alcançou. Eu descobri que eu estava combatendo contra Deus. Ei, irmão, cuidado, porque às vezes a fé que você leva, a fé que você diz ter, a religião que você diz ter, está combatendo contra Deus e tu não sabe. Mas Deus é bom, Ele sabe alcançar nossos caminhos. A minha oração é que Jesus faça na nossa vida aquilo que Ele fez com Paulo, que Ele venha atrás de nós com um resplendor de glória tão grande, mas tão grande que Ele se manifeste de forma tão violenta, tão sobrenatural, que a gente não consiga mais negá-lo. O cara que tinha moral em todas as cidades, agora é apedrejado, agora é colocado em naufrágios, agora é rejeitado, agora passa um dia, uma noite no abismo, agora sofre um montão de coisa por amor a Jesus.
Era o cara que tinha credencial para entrar em qualquer lugar e ele perde as credenciais na terra para ter uma credencial celestial. Para saber que quando orava, Deus ouvia, respondia. Quando chegava num lugar, o Espírito falava: Paulo, ministra a palavra. E você via feiticeiros, magos queimando os seus livros. E dizendo assim: eu confesso, eu reconheço, Jesus é o único Deus que existe. Ele é o Salvador das nossas almas. Então Paulo parou de se pressionar com o status. E começou a se pressionar com um Deus que transforma a gente do lado de dentro. Olhou e falou assim: miserável homem que sou, o maior pecador de todos. E Deus tem tocado a minha vida, irmão. A minha oração é que você não se impressione com conquistas, mas que você se impressione com transformações. Já viu que a gente gosta de falar: Deus está comigo por quê? Porque me deu um montão de coisa. Não, Deus não está contigo porque Ele te dá. Deus dá muita coisa para muita gente que nem é dele. Sabe os homens mais ricos do mundo que existe? Sabe o Elon Musk? Quem deu aquela inteligência para aquele cara? Quem deu? É usado para a glória de Deus? Então cuidado para ficar: não, Deus é comigo porque Ele me abençoou. Não, o fato dele te abençoar não significa que Ele é contigo. Ele não é contigo quando Ele te abençoa. Ele é contigo quando você é dele. Tá? Quando você é dele, aí Ele é contigo. Porque Ele vira para Abraão e fala: anda em minha presença e ser perfeito. Exaltarei o teu nome, Abraão, tu serás conhecido. Por onde tu chegar, as pessoas vão dizer: ali vai o Deus de Abraão. O nome de Abraão era conhecido, irmão. Só todo mundo olhava, dava dízimo para Abraão, dava oferta, reconhecia os reis, procurava Abraão. Lembra da luta dos 5 reis contra os 4 reis? Gênesis 14? Então, Abraão, durante muito tempo da vida, todo mundo: o Deus de Abraão, Deus de Abraão. Um dia Deus fala assim: vem trocar uma ideia comigo aqui. Você não acha que está errado o nosso relacionamento, não? Aí ele fala assim: por quê? Todo mundo sabe que eu sou o seu Deus, mas pouca gente está percebendo que você é meu. Então assim, vamos mudar as coisas? Vamos andar mais perfeitamente? Como assim? Eu sou o Deus de Abraão? Sou o teu Deus. Mas eu não quero ser reconhecido apenas como o Deus de Abraão. Eu quero que você também tenha a mesma identidade em mim que eu tenho em ti. Então, Abraão começou a entrar no outro lugar, o qual existe o Deus de Abraão, mas também existe o Abraão de Deus. Qual que é o problema dessa geração? Não, Jesus é o Senhor da minha vida, tá? Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Deus da sua vida. Mas será que você é tanto dele o quanto ele gostaria de ser? Irmão, a gente tem que ser sincero conosco, irmãos. Porque, a Bíblia fala assim: cuidado para não se estribar no próprio conhecimento. Paulo diz assim: não fique em discussões vãs, em fábulas desnecessárias. Cuidado para não entrar numa filosofia, sabe? Tem gente que parece que quanto mais aprende de Bíblia, menos serve a Deus. Então, essas pessoas que aprendem muito e servem pouco, essas pessoas que falam muito, que descobriu muita coisa, mas mudam uma praticidade de reino, essas pessoas deveriam voltar à prática do primeiro amor, irmão. Porque tem gente que pensa assim: não, eu tenho que me arrepender só do meu pecado. Não, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você tem que se arrepender de não botar um conhecimento em prática. Porque sabe, mas não pratica. Sabe o arrependimento de Jó, de Isaías, de Jó 42, que é um dos textos que eu mais amo. Irmão, vai lá ver qual era o pecado de Jó. Vai lá. O pecado dele era conhecer Deus só de ver. Ele não se arrepende, irmão, porque era um cara pecaminoso. Muito pelo contrário, Deus dá bom testemunho dele. Tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Um cara correto, um cara íntegro, um cara responsável, um cara generoso, um cara bondoso, mas conhecia Deus só de ouvir falar. Aí vai ler Jó 42. Pra você ver, ele começa a dizer assim, verso 2 ele fala assim: os teus pensamentos não podem ser impedidos. Aí ele fala assim: eu abomino, me arrependo pelo dia que nasci. Aí ele começa a falar, aí ele vai e fala assim: irmãos, porque antes eu te conhecia só de, agora os meus olhos. Tem gente que conhece Deus só de informação, mas não de transformação. Irmãos, alguém pode ver Deus? Biblicamente, alguém pode ver a face de Deus e continuar vivo? Moisés disse o quê? Deus disse o que para Moisés? Quando Moisés falou: mostra-me a tua face. Deus diz o quê? Ninguém vê a minha face e continua num plano terreno, vivo.
Aí em João capítulo 1, lá na altura do verso 17 em diante, João está explicando, olha, ninguém pode ver a face do Senhor e continuar vivo. Mas tem um texto de Mateus 5:8, põe ali, que a gente pregou quinta-feira, Mateus 5:8, uma das bem-aventuranças, Jesus diz assim, bem-aventurados os puros de, porque eles o quê? Verão a Deus. Olha, que coisa maravilhosa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão. Então, Jesus está estabelecendo assim, olha, aqui do lado de fora você não vai ver Deus não, mas do lado de dentro é possível. Por quê? Porque tem coisa que a gente era e não é mais, que a gente sabe, só pode ter sido Deus. Então eu não vejo ele do lado de fora, mas eu estou vendo ele do lado de dentro. Por quê? Porque eu não sou mais quem eu era. Por quê? Porque você não é mais quem você era. E aí você sabe, isso aqui não pode ter vindo de mim mesmo. Então logo, eu estou vendo Deus aonde? Aqui do lado de fora? Não, eu estou vendo Deus do lado de dentro. No lugar onde ele disse que ia morar, dentro do meu coração. Eu estou vendo ele, porque ele tem transformado. Eu odiava todo mundo, agora eu amo. Eu não tinha paciência, agora eu tenho. Eu não honrava ninguém, agora eu honro. Eu não obedecia, agora eu obedeço. Eu era teimoso, agora eu estou de boa. Eu vivia gritando, agora eu pareço que estou, né? Tranquilão, parece que tomei uns remédios. Não, irmão, é o Espírito Santo. Dentro do coração do homem. Ele faz o homem ficar admirado com a própria obra que ele está fazendo. Irmãos, pensa em pessoas que ficavam desesperadas. Pensa num cara aqui que acordava pensando em droga, dormia pensando em droga o dia inteiro e de repente Deus toca a vida desse cara ao ponto de esse cara nunca mais sentir vontade de usar droga. Você acha que veio de mim mesmo? Você tá doido. Quando eu entrei numa clínica de recuperação, eu falei para minha esposa, eu vou parar de usar droga, tá? Só vou parar de usar droga, vou continuar bebendo, fumando, meu problema é droga, cocaína. E aí esse cara que chegou lá na clínica, lá cheio de, vou parar de usar droga. Jesus tocou de forma tão profunda, que aí foi embora a droga, foi embora, Deus não quer colocar em você uma roupa de alguém que é liberto. Deus quer dar a você um coração liberto. É isso que Ele quer dar nesse tempo. Porque uma das grandes dificuldades da igreja é andar num lugar de equilíbrio. No brasileiro, então, brasileiro não consegue ser equilibrado. É tanto que na política existe equilíbrio? Não. Ou tu é direita, ou tu é esquerda. Ou tu é extrema direita, ou tu é extrema esquerda. Aí, eu sou centrão. É alguém que quer ir nos dois lados. Tá vendo? Não tem equilíbrio. É uma praga. Não tem equilíbrio. Ou é 8, ou é 80. Ou o cara se dá por inteiro, ou ele começa a dizer, tenho reservas. Mas não é bem assim, mas não é bem assado, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. João 3:8. Aquele que é nascido de Deus é como um vento. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Alguém que é nascido de Deus, ele não determina o que faz. Ele é guiado por aquele que serve. Ele é guiado. E aí, Deus não só guia ao direcionar o coração, como Deus guia a partir das Escrituras. É alguém que tem temor às Escrituras, alguém que lê e interpreta da forma correta, alguém que não procura na internet pessoas que massageiam o seu ego. Né? Tipo assim, porque olha só, eu vim de visão celular. Visão celular, irmão, a igreja de visão celular, me perdoa se você é, tá? Mas se for visão celular mesmo, era uma praga em algumas questões, porque botava o homem no lugar de Deus. Então, não servia. Aí, imagina eu saindo da visão celular e agora sendo um antivisão celular e implantando o outro extremo. Não, agora ninguém obedece ninguém, ninguém honra ninguém. Não, irmão, existe um lugar de equilíbrio em tudo. Existe um lugar de equilíbrio. Eu devo uma honra a você. Eu devo uma honra a você. Então não adianta, não, honra só a Deus. Onde está escrito isso? Que honra só a Deus? Não, eu preciso honrar uns aos outros. Considerar você superior a mim mesmo. Entender que você não é meu, eu sou teu. Deus não dá igreja para o pastor, Deus dá o pastor para igreja. Então, irmão, na verdade não sou eu que tenho que cuidar de você, você deveria cuidar de mim. Porque aquilo que é bem cuidado também nutre melhor. Quando você aprende a cuidar um do outro, irmão, você não cuida por interesse, você cuida porque ama. Você cuida porque ama. A maior oferta que foi dada no mundo, põe ali João 3,16, a maior oferta que foi dada no mundo, não foi dada, irmão, por interesse. Foi dado por amor. Tá?
Olha lá, põe João 3,16. Porque Deus amou. Irmão, quando você entende esse texto aqui, coisa mais maravilhosa é entender esse texto de uma forma mais ampla. Ó, porque Deus amou o quê? De tal maneira, o cara não consegue descrever. O apóstolo João fala assim: eu não vou conseguir arrumar uma palavra. Então ele, de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, a maior oferta que já foi dada, foi Deus quem deu. E deu por amor, não deu por interesse. Aí você pensa que a palavra mundo ali tem a ver com pessoas? Não, mundo ali tem a ver com criação, com o cosmos. Tem a ver com a terra. E o que Deus está falando é, através daqueles que creem, que vão herdar a vida eterna, eu vou transformar também o mundo. Então Deus está falando, irmão, tem gente que pensa que Deus odeia o mundo. Não, Deus odeia o sistema que trabalha contra ele. Todos os lugares que você vê onde tem um prostíbulo, sabe aquele lugar lá, Blitz? Aquele lugar lá, quem conhece? Olha o medo de falar que conhece. Fiz de propósito. Sabe aquele lugar lá? Algum dia vai virar igreja, irmão. Sabe aquele bar perto da sua casa, aquele ponto de tráfico lá? Um dia vai virar igreja. Por quê? Porque Deus deu uma oferta para comprar tudo de volta. Essa oferta se chama Jesus. Ele vai restaurar não só os seres humanos que creem nele, ele vai restaurar o mundo. Um judeu de 33 anos, glorificado, vai se assentar em Jerusalém. De lá vai restaurar toda a terra. Tá pensando o quê, irmãos? Que Jesus vai chegar, que um dia acabou o mundo, vamos soltar uma bomba na terra, bum! Quem está salvo vai para o céu. Não. Uma nova Jerusalém, um novo céus, nova terra, adereçado a nós. Um dia tudo que está debaixo do sistema do diabo vai ficar debaixo do controle de Deus, do controle da igreja. Homens e mulheres que herdaram a vida eterna, ajudando Jesus a restaurar todos os pontos dessa terra. Você acha que Deus vai criar a terra, falar que a terra é boa e depois falar, vou explodir por causa do diabo? Quem é o diabo, irmão? O diabo não tem nem casa para morar, mora de graça no inferno, no lugar que Deus criou para ele. O diabo não tem moral. Olha para o seu irmão e fala assim, o diabo não tem moral não. Não tem moral não, irmão. E se tu é de Deus, ele nem te toca. Quem é de Deus, o maligno não toca. Ele dá umas pressãozinhas, uns arranhão ali, faz parte do pacote. Mas tocar não, irmão. Tocar não. Tocar não. Por isso que Deus quer o meu coração, o seu coração. Por quê? Porque as outras coisas, irmãos, já é dele. O que Deus não tem na terra são muitos corações. Agora a terra é de Deus. A terra é de Deus. Uma pessoa, enquanto ela não morre, ela é de Deus. Sabe essa pessoa que tu tem ódio, fala, não, fulano ali com certeza é do diabo. Não, ele não é do diabo, ele é influenciado pelo diabo. E influenciado até nós podemos ser. Pedro, um dia que ele tem a maior revelação da Bíblia, eu digo que tu és Cristo, Filho de Deus vivo. 3 segundos depois, não vai para a cruz não, Jesus. Não, que isso, tu não vai morrer. Jesus olha para ele e fala o quê? A reda dele? Satanás. Então eu posso ser usado pelo diabo depois que eu preguei aqui. Eu posso ser usado pelo diabo aqui. Mas uma coisa é eu ser usado, outra coisa é eu pertencer. Então as pessoas não são do diabo, elas podem estar, sendo usadas. Salmo 24 diz, toda a terra, sua plenitude, todos aqueles que nela habitam pertencem a Deus. Mas Jesus falou que aquele que crê em mim, esse vai herdar a vida eterna. Então morrer sem crer, condenação eterna. Morrer crendo, vida eterna. Mas dizer que a terra é do diabo, não. A terra não é do diabo, as pessoas é do diabo, não. Um dia o cara chega para Jesus e fala assim, bom mestre, querendo reconhecer Jesus como bom. Aí Jesus olha para ele e fala assim, bom é Deus. Imagina Jesus falando, Jesus era bom? Mas ele tinha terminado a obra? Não, estava em carne ainda, não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Porque ninguém é bom até que morra e ninguém é mau, totalmente mau até que morra. As pessoas mudam. Quem conhece alguém que já andou no caminho certo e hoje está no caminho errado? Quem conhece alguém que já andou no caminho errado e hoje está no caminho certo? Jesus olha para aquele cara e fala assim, cara, tu está dizendo que eu sou bom, porque você está vendo os meus milagres, bom é Deus. Por quê? Porque morreu por você, me mandou para morrer por você, e você vai me negar por causa de dinheiro. Então assim, bom não sou eu não, bom é Deus, que conseguiu te amar, mesmo sabendo que você ia me negar. Você tem noção do que é esse amor? Um amor que te ama mesmo você negando.
Mesmo você não merece. Deus não ama quem merece. Deus ama quem precisa. Tem alguém aqui que precisa ser amado? Então pare de desejar o amor da terra, porque tem um amor eterno, doido para alcançar seu coração. Cuidar bem de você, sabe? Deus quer cuidar bem de você, irmãos. Então as pessoas ficam nesse ambiente, sabe? Não, no meu coração ninguém mexe, as coisas do meu jeito. Irmão, deixa Deus mexer aí. Deixa Deus quebrar esses padrões que foi colocado por você. Confia mais no Senhor, confia na obra do Senhor na sua vida, irmãos. Confia. Tá difícil, irmão, nesse tempo. Tá difícil, sabe? Eu vou te contar uma experiência triste, um testemunho que eu já vivi. Era do CIA ainda, já tinha começado a pregar, já tinha começado a ensinar, já discipulava, vivia para cima e para baixo. Estou lá todo culto, uns pregando, outros recebendo as pessoas. Sempre amei receber o povo, abraçar, sou do toque, né? Minha forma de manifestar amor, abraço, beijo, dou cheiro nos outros. Baiano, né? Gosta de dar cheiro nos outros. E aí indo no culto e achando que tudo está bem, indo no culto e achando que tudo está bem. Durante 6 meses. Quando passou 6 meses, um dia eu estou lá no culto, orando em língua, chacaraba lá, e pulando, louvorzão, pegando, mover de final. Deus olhou para mim e falou assim: ô Miss, sabe quanto tempo tem que eu não mudo nada na sua vida? Aí eu falei assim: ué, pergunta estranha é essa, hein, Deus? Ele falou assim: tem 6 meses que você vem no culto, você lê a Bíblia, você ora, você prega, mas eu não estou mudando nada no seu coração. Seu coração fechou para mim. Irmão, deixa eu falar uma coisa, é possível você estar caminhando com Deus e Deus não ter mudado mais nada da sua vida há 1 ano, há 2 anos, há 6 meses. Por quê? Porque você já chegou num lugar que você falou: tá bom, poxa, já conheço Bíblia, já sei me defender, já sei me justificar, já sei ser o provedor da minha casa, já dou o dízimo, já dou uma ofertinha, entendeu? Então, aí o que você faz? Deus não muda mais nada em você. Mas o que a Bíblia diz é que a luz de um justo, olha aqui para mim, viu? A luz de um justo, uma luz que já está acesa, diz o quê? Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até um dia ser perfeita. Então, quem já teve aquelas lâmpadas fluorescentes em casa, que quando você tocava ela, e aí ela vinha mais apagadinha, aí vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Pum, estabeleceu. A mesma coisa que ele quer fazer na sua vida. A luz que está aí não é suficiente, tem que brilhar mais. E para brilhar mais, que ele tem que transformar mais, ele tem que mexer mais, ele tem que alcançar mais esse coração, sabe? Então por isso que o Espírito Santo diz, olha, o escritor de Hebreus fala o quê? Tu, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Qual é o problema dessa geração? Conheci, pronto. Não, irmãos, não. Conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. O que você sabe de Deus é suficiente para hoje, mas e para amanhã? A transformação é suficiente para hoje, mas e para amanhã? Qual foi a última vez que nitidamente? Porque a gente pensa, irmãos, uma vez eu ouvi de uma pessoa, a pessoa virou para mim e falou assim: você já parou para pensar que a gente não renuncia nada por Deus? Eu olhei e falei: tá amarrado, irmão, renuncia sim. Aí a pessoa fala assim: então tá, qual é o seu testemunho? O que você vive falando que renunciou? Eu falo: não, eu renunciei droga, bebida, renunciei um montão de coisa. Ele falou assim: isso te fez, renunciar isso te fez mal ou te fez bem? Eu falei assim: me fez bem. Aí ele falou assim, falou assim: então logo você não renunciou, pô. Você foi liberto de algumas coisas que te faziam mal. Deus colocar você para parar de usar droga, você não está renunciando à droga. Deus está te ajudando, hein? Você ia se afundar. Renúncia não é eu parar de fazer algo que me prejudica. Renúncia é eu parar de fazer algo que me beneficia. Entendeu? Nossa, isso era um benefício da minha vida, né? Eu sou forte e agora eu vou lutar, eu vou brigar, mas eu alcancei Jesus. Mas eu continuo forte, sem brigar. Alguém vem e bate na minha face. Agora eu tenho que dar o quê? A outra. Na antiga aliança, olho por olho, dente por dente. Quem fere por espada será ferido. Agora, se alguém te bater, dê outra face. E se alguém te pedir a capa, não dê só a capa, dá também a túnica.
Alguém que Jesus alcançou sempre vai além daquilo que se espera, da túnica. E se alguém quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Porque aqueles que são de Deus vão além daquilo que se espera. Qual foi o último dia que você fez algo que você foi além daquilo que as pessoas esperavam? Como que eu sei que Deus está me transformando? Quando eu vou além daquilo que as pessoas esperam. Usar situações simples para você entender. O maridão tomou banho, pegou a toalha que é de costume, se enxugou e deixou na cama. Ele já está esperando da mulher o quê? Vai brigar. Aí imagina a mulher chega cheia do Espírito Santo aquele dia, né? No quarto o maridão está lá, de boa, trocou de roupa e a toalha na cama, ele está acostumado. Toda vez que vê a toalha, ele vai falar, mas não consegue pendurar nem a toalha, por isso tu vive caído. Aí imagina essa mulher entrando, o marido já está esperando que o marido vê a toalha e vê a mulher chegando, ele já... Aí Deus está tanto na vida dela, aquele dia ela, oi amor, tudo bom? Dá um cheirinho no cangote, pega a toalha, coloca lá, amor, como é que foi seu dia? Tem jantinha? Ele, Senhor, passou por aqui. O Senhor quer o meu coração, o Senhor quer o seu coração, para que Ele possa ser revelado através de nós. A Bíblia fala que quando Jesus ensinava, Ele ensinava com autoridade. A autoridade dele não era grito, a autoridade dele não era manifestação. A autoridade dele é quando ele saía do púlpito, quando ele saía do lugar de ensino, ia para o meio do povo, o povo olhava assim e falava, cara, ele é exatamente o que ele fala. Ah não, esse povo de hoje está bom de discurso e ruim de comportamento. Jesus não, ele falava assim, ó, tem que amar o próximo. E aí ele amava o próximo. Não, tem que dar vida, ele dava vida. Tem que ter paciência, ele tinha paciência. Tem que acreditar, ele pegava os que ninguém acreditava. Então quando ele ensinava, a autoridade que as pessoas falam não é um milagre. Não era o milagre a autoridade. Era o comportamento, era o coração, era a transformação. É quem ele era por dentro. Tem alguém entendendo o que Jesus está falando aqui? Vamos ler um texto aqui. Põe ali para mim Eclesiastes capítulo 11. Do 1 ao 6. Eclesiastes 11, do 1 ao 6. Olha que texto maravilhoso, irmão. Isso aqui é maravilha, entender esse texto. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra? Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, a árvore ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e os que olham para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes, presta atenção nesse texto. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Ah, Jesus. Assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ali, o homem mais rico que já pisou nessa terra, Salomão, está ensinando a bênção de ter um coração generoso. Ele fala assim, lança teu pão sobre as águas, investe em pessoas, investe em vidas. Não fica guardando demais. Irmão, guardar não é pecado. Mas Deus não abençoa só quem guarda. Deus abençoa quem investe. Principalmente quem investe em vidas. É tanto que ele fala assim, lança teu pão sobre as águas. E aí ele dá uma palavra. Irmãos, eu não sei você, mas naquele dia que você estava lavando um prato, lá cai um pedacinho de pão. O que vai acontecer rapidamente? Se desfaz, sim ou não? E algum dia tu viu aquele pedacinho de pão voltar para a mesa? Nunca. Por quê? Porque ali não é lançado com entendimento. O que ele está falando é, lança teu pão sobre as águas. As águas é Jesus. Aí ele vai e garante. E depois de muitos dias, o acharás. Aí depois ele fala assim, ó, o que você tem não é só seu. Reparte com 7. Aí depois ele não fala com 6, ele fala o quê? Com 8. O que ele está ensinando para mim? Se você aprender a repartir com 1, eu vou te dar para você repartir com 2.
Se você aprender a repartir com 2, eu vou te dar para que você reparta com 3. O que ele está falando é, quando você aprende a depender, eu posso confiar minhas riquezas em sua mão. Por quê? Porque a porta que Deus abre, você não entra só. Se Deus enriquecer um homem dele, outras pessoas enriquecerão. Se Deus der a palavra para um filho dele, outras pessoas serão edificadas. Se Deus der amor para um filho dele, pessoas serão amadas. Porque o que Deus dá para nós, não é só para nós. Reparte com 7, com 8. Aí ele vai e fala assim, tá vendo, meu irmão, quantas empresas fecharam na pandemia? Quantas? Várias. Ele em seguida fala o quê? Tu não sabes qual mal haverá sobre a terra. Fica só guardando, vem a crise, na hora da crise, a crise rouba tudo o que você guardou e não tinha nenhum investimento no mundo espiritual. Então, se não tem investimento no mundo espiritual, como virá o resultado do sobrenatural? Aí ele vai falar assim, ó, quem fica observando demais os ventos? Irmão, quem já trabalhou em roça, quem já foi da roça, sabe como é que é. A gente planta numa época específica. A gente ara a terra numa época específica. A gente sabe os tempos das chuvas fortes, das chuvas que só amadurecem o fruto, então a gente fica trabalhando para plantar na época. Só que no reino de Deus é diferente. Vou falar de novo, no reino, os filhos de Deus é diferente. Não existe estação de frutificação. Deus pode te abençoar em qualquer estação humana. Por quê? Porque a árvore do justo é o quê? Alguém que é plantado ao ribeiro das águas. Não depende dessa chuva aqui não, irmão. Ó, nós não dependemos dessa chuva não. Sabe a época que essa igreja mais cresceu? Na época que um montão de igreja fechou. Pandemia. Começou a pandemia e todo mundo falando, e aí, fecha a igreja. Quem não fecha? Se o pastor não fechasse, ele era um irresponsável que estava matando vidas. E se ele fechasse, não tem fé? Como é que esse pastor não tem fé? Fechou a igreja no pior momento do Brasil. O que é que eu fui? Pergunta às ovelhas aí que da época. Fui para os pés do Senhor, irmão. Falei, Deus, tu não tem 2 palavras. Tu não tem. Tu só tem uma vontade. A tua igreja percebeu alguma coisa errada. Ou a gente está errado em abrir, ou a gente está errado em fechar. Então, coloca paz no nosso coração. Dá uma palavra para a gente. Dá uma palavra, irmão. Os vizinhos aqui antigamente odiavam nós. Quem lembra quando eles odiavam a gente? Meu Deus do céu, irmão. Os cultos aí era a pedra que rolava de gelo aí. Ó. Os bichos eram espertos. Tampava a pedra de gelo, porque depois não ficava à prova, derretia. Estampava pedra de gelo no telhado. E o culto começava e era pedra daqui. Eles odiavam a gente. Eu falei, Deus, sinaliza. Se é para a gente abrir. Ficamos 2 meses apenas fechados. Falei, tu só tem uma vontade. E o nosso coração abre, porque a igreja é para os tempos difíceis. A igreja não é para os tempos fáceis. A igreja é para os tempos difíceis. Abre, vamos lá, começamos a abrir. Cadeira separada, álcool em gel, todo mundo de máscara para andar bonitinho. Irmão, os vizinhos naquela época não teve uma implicância. A gente começou a entender assim, se Deus segurou o vizinho, então é de Deus. A gente precisa entender que o Deus a quem você serve, o Deus que alcançou seu coração, Ele vai te abençoar. Na crise foi aonde a gente mais cresceu. Está vendo essa crise da sua vida, esse momento difícil da sua vida? Continua crendo nele. Continua fazendo o que Ele te chamou para fazer. Continua fiel. Continua lançando teu pão sobre as águas. Continua ajudando quem tu tem que ajudar. Continua com um coração generoso. Alguém que não é preso às coisas. Continua. Ah, mas o tempo está difícil. Deus ama abençoar a gente em tempos difíceis. Por quê? Porque no tempo difícil, quando a bênção chega, você sabe, só pode ter sido o Senhor. Porque o homem não poderia ter feito isso. Aí, ó, o vento, vai chover, vou plantar. Não. Eu não espero vento, eu não espero tempo favorável. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você que gosta de empreender. Se você quer empreender, a gente vai... Não, qual que é a tendência do momento? Porque uma coisa para dar certo humanamente falando, empreendimento. Ou coisa para emagrecer, ou coisa para engordar. Ou seja, ou comida, ou alimento, ou coisa para emagrecer. É o que o povo quer. Ou quer emagrecer, o povo quer emagrecer, mas não quer parar de comer. Então se tu abre um lugar assim, ó, melhor rango do mundo, e te deixa no mesmo nível de corpo, acabou. Humanamente é isso. Porque você vê, por exemplo, quando eu malhava, malhei uma época, não deu resultado nenhum, mas eu malhei. Então é para voltar. Quando eu não malhava para ficar forte, eu malhava para poder comer o que eu queria. Então tem gente que malha, irmão, não é para ficar bonitão, é só para poder comer o que quer. Então 2 coisas que dá certo. Coisa para emagrecer, lembra da Herbalife? Era sucesso absoluto.
É uma vitamina que vai te emagrecer, que não sei o quê. Pessoal, eu comia e tomava Herbalife. E para dentro. O povo quer, irmão. O povo não quer parar de comer, mas o povo também não quer engordar. Então, humanamente falando, presta atenção aqui. Humanamente falando, investe aí. É isso que a tendência do momento é comida e emagrecimento. Vai dar certo. Você vai bombar. Isso é a leitura do natural. Ó, quem observa os ventos. Ó, a tendência é coisa para emagrecer e coisa para engordar. Agora, quem anda com Deus, ele olha assim e fala assim: cara, não tem tendência nenhuma. Aí vamos pegar o oposto. De repente é uma coisa que ninguém nem está ligando. O cara fala: Deus, eu coloco isso aqui em tuas mãos. Eu vou ser fiel ao Senhor. Meu coração não vai ser preso a essa empresa, não. Eu vou abrir essa empresa. Não é tendência no mercado, mas ela vai ficar diante de ti. Isso não vai roubar o meu coração do Senhor. Aí quando você vê aquilo que ninguém aposta naquele momento, a pessoa apostou e colocou diante de Deus. E sabe o que acontece? Dá certo. Ah não, acho que você não entendeu não. Dá certo. Deus usa a expressão no verso 5. Volta lá ao verso 5. Ele fala assim: assim como se formam os ossos de uma criança no ventre de uma grávida, assim é a obra de Deus que faz todas as coisas. Irmãos, preste atenção. O seu Deus está trabalhando no invisível. Você não precisa ver, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Tem gente, irmão, tem gente que vive pedindo sinal. Eu não peço sinal, eu só creio. O Senhor não está parado. João 5,17 diz assim, ó, Jesus fala: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Eu sei que o meu Deus não está sentadinho com os olhos pés nas coisas. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando para aqueles que nele confiam. Sim, aqueles que confiam no Senhor serão como o quê? Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É isso que nós somos, querido. Céus e terra passarão, mas as palavras dele não hão de passar. Aqueles que vivem a sua palavra, eles viverão eternamente por causa de viverem essa palavra. Então eu não preciso de sinal, eu não preciso que Deus sinalize, não, eu sei. Eu sei que é assim. Como eu não sei como se forma. Irmão, tu já parou para pensar como que se forma os ossos de uma criança no ventre de uma mulher grávida? Como que se forma? Eu não sei. Assim é a obra de Deus que faz todas as coisas. Pastor, como tu chegou até aqui? Eu não sei, mas eu sei que tem um Deus trabalhando comigo acordado, comigo dormindo. Quando eu acerto, quando eu erro, quando eu faço, Ele está trabalhando, Ele não parou. E esse Deus que não para de trabalhar, Ele está construindo algo em nós. Celebra mesmo, celebra mesmo. Lançar o pão é confiar, repartir é ser generoso. Provérbio diz: a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Se você é dentro da sua prosperidade vai ficando sugado, cansado, cheio de dor, desmotivado, abre mão dessa prosperidade, ela não é divina. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O que a gente vê é um povo desesperado para trabalhar, para ganhar dinheiro e para isso, e vive cansado, e o dinheiro não paga nem as contas, e começa a se tornar um avarento, um mesquinho, não abençoa ninguém, não ajuda ninguém, não coopera com nada, e vive lá cansado. Nossa, eu não vou para a igreja, estou cansado, eu não vou participar, que eu estou... Não, pensa, analisa. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Não acrescenta dores. Está desesperado com as coisas, doendo, sofrendo, família, não tem tempo com a família, não tem tempo com nada. Não, pastor, não, irmão, ei, o Senhor abençoa os seus enquanto eles roncam. Olha o teu irmão e fala assim: tem que roncar bonitinho, tem que dormir, dar uma descansada. Deus não cansa e criou o dia do descanso. Para quem? Para o seu, É para você descansar. Em que pegar um dia e ficar dormindo o dia inteiro? Não. A gente não descansa num dia. A gente descansa numa pessoa. Jesus falou que vinde. Quem? Quem está cansado, oprimido, sobrecarregado. Qual é a promessa? Eu vos aliviarei. Está vendo esse peso? Vai ficar leve. Está vendo esse jugo? Vai ficar suave. Quando? Quando aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Para quê? Para que haja descanso para sua alma.
E haverá descanso para essa alma atribulada, angustiada, que batalha, que luta, que busca. E todo dia está pior que o dia anterior, todo dia está pior que o dia anterior, todo dia está pior que o dia anterior. E não, Ele te chamou para que a cada dia você esteja melhor. Por quê? Porque Ele é a melhoria da nossa vida. Ele quer que você seja cheio dele, não cheio de dinheiro, irmão. E quando você for cheio de dinheiro, o dinheiro não é para você tirar onda com os outros, mas é para você abençoar os outros. Eu sou próspero, muito próspero naquilo que Deus me confiou como ministério, a palavra. Deus não me chamou para ficar calado, Deus me chamou para ser uma voz. Eu não tenho dinheiro para dar para as pessoas, mas eu tenho uma palavra para dar para as pessoas. Talvez você não tenha tudo, mas o que você tem, Deus te chamou para dar também. Tá? Porque Ele morreu como um filho unigênito, mas Ele ressuscitou como um primogênito. Quando Ele morreu, era o único. Quando Ele ressuscitou, Ele tinha você como irmão. Ele queria alcançar você como irmão. O céu não é a mesma coisa sem você. Jesus quer levar você para lá. Vou falar de novo. O céu não é a mesma coisa sem você. Jesus quer levar você para lá. Amém. Fica de pé aí. Fica de pé para a gente orar. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Irmãos, lembra? De dentro para fora. Ele quer libertar o nosso interior. Talvez você está aqui nessa manhã e talvez o Senhor falou muitas coisas em seu coração, ou talvez você ainda está em alguma dúvida. Talvez, sabe, irmãos, sabe uma coisa que está lá em 1 Coríntios, que Jesus fala, e é uma coisa assim, a experiência que me marcou com ele foi essa. De eu ir num culto e de repente o pastor da noite está ministrando assim, ó, e o cara falar as coisas da minha vida tudo, e eu olhar assim para minha esposa, na época eu não era crente, e eu falei, essa mulher é X9. Ela procurou esse pastor aqui, irmão, e contou minha vida toda para ele. E aí quando você fala isso, aí você termina de pensar isso, aí o pastor fala lá do altar, como é que Deus é maravilhoso. Aí o pastor fala lá do altar, e você que pensa que é alguém que contou a sua vida para mim? Não é não. É Deus que conhece os seus caminhos. Aí você já olha, não foi ela não. Foi o Senhor. Ele sabe tudo que você passou até aqui. Ele sabe suas alegrias, suas tristezas. Ele sabe suas dores, suas dificuldades. Ele sabe do seu marido difícil, da sua esposa difícil, do seu filho perdido. Ele sabe. Ele sabe. E hoje a única coisa que ele está falando é: confia esse coração tão sofrido em minhas mãos. Deixa eu libertar você de dentro para fora. Deixa eu colocar a fé aí. Irmãos, uma das coisas que fez eu colocar meu coração totalmente nas mãos de Deus é o quê? É que eu já coloquei ele nas mãos de pessoas. E ele nunca foi tão bem tratado quanto nas mãos de Deus. Você já confiou seu coração a tantas pessoas que machucou ele, sim ou não? Feriu, traiu, decepcionou. E aí passava um tempo porque você amava muito essa pessoa, você confiava de novo. Você confiava de novo, você entregava o coração. E você sabe, entregou o coração, entregou tudo. Porque ele é a fonte da vida. Quem aqui já teve um relacionamento abusivo, mas que amava muita pessoa, sabe do que eu estou falando. O marido podia te bater, tu não largava. Podia te humilhar, tu não largava. Podia te trair, tu não largava. Podia fazer o que fosse, tu não largava. Por quê? Porque você amava ele. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Amar o errado vai aprisionar você. Amar o certo vai libertar você. Seu coração na mão de Jesus, ele não vai penalizar, ele não vai destruir você. Ele vai colocar você num lugar tranquilo. Se você tiver que suportar algo, você suporta. Tiver que passar, você passa. Tiver que dar, você dá. Tiver que receber, você recebe. Tá tranquilo. Então, você confiou seu coração tanto na mão de pessoas. Já deu a sua intimidade na mão de pessoas que, quando você entregou o seu segredo hoje, amanhã já foi para a boca de alguém, que foi para a boca de outro. E aí você talvez é decepcionado com amizades, decepcionado com pessoas, decepcionado familiarmente, decepcionado nos relacionamentos. Por quê? Porque entregou os corações, as pessoas erravam com você, e aí você ficando com raiva, bloqueando.
E aí no meio do caminho, você bloqueou não só pessoas que te feriram, mas aí você começa a bloquear pessoas até mesmo que não merecia estar bloqueada. Por quê? Porque a maldade de um pode atrapalhar a bondade de outro. Então Jesus está querendo pegar o seu coração e falar assim: você não está vendo que você foi muito radical, não? Você tirou da sua vida gente que não era para tirar. Só porque tinha gente que você tinha que tirar e você tirou a outra junto. Eu sei que Deus está falando com muitas pessoas aqui nessa manhã. Eu sei que Ele está falando. Eu sei que Ele está desnudando para você o seu coração odioso, magoado, ferido. E Ele está falando assim: dá para mim esse coração. Dá para mim. Já colocou ele em muitos lugares. Está na hora de colocar ele no lugar certo. Irmão, às vezes eu faço um pedido aqui que parece que é literalmente desse jeito, mas não é. Porque não é a gente que entrega a vida, não é a gente que aceita Jesus, é Jesus que aceita a gente. Mas de vez em quando eu faço uma perguntinha só para fazer as pessoas refletir. Tu já entregou tua vida para tanta gente e deu errado? Aí eu te pergunto, por que até hoje tu não entregou para ele? Entregou para tanta gente, já deu chance para tanta gente, por que não dá chance para ele? E aí, tendo dito isso, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração, faz a sua oração a Deus. Eu vou estar orando daqui, mas eu quero que você faça a sua oração. Faz uma oração aí. Fala para Jesus como é que está o seu coração, a sua vida. Se ele falou contigo em algum ponto hoje desse culto aqui, fala: poxa Jesus, isso que o pastor falou, eu sinto que foi o Senhor falando comigo. Me transforma, toma meu coração em tuas mãos. Tanta coisa eu tenho passado nesse tempo, nesses dias, e eu quero uma vida nova. Eu quero uma esperança correta. Eu quero estar descansado no Senhor. Estou passando tanta tribulação, Jesus, tanta dificuldade, tantas coisas erradas que eu tenho feito, mas eu descobri que o Senhor tem um perdão para mim, o Senhor tem braços abertos a me receber, o Senhor tem uma nova história. Sim, eu descobri que o que eu fiz até aqui não muda nada. O Senhor pode me perdoar, o Senhor quer me perdoar, tu és rico em perdoar. Deixa Ele começar a trazer luz para o seu coração, paz para a sua mente. Deixa Ele começar a abençoar você, tocar você. Espírito Santo, seja derramado sobre cada coração aqui presente. Eu sei que alguns aqui te conhecem, mas estão frios, estão desanimados, sabe? Estão afastados dos seus caminhos. Eu oro para que o Senhor aqueça novamente esses corações. Sim, Jesus, perdoa eles. Traz eles de volta para o Senhor. Alcança esses corações, Jesus. Quantas pessoas estão aqui feridas, decepcionadas, frustradas, simplesmente porque não foram libertas do seu interior. Então vem, libertador das nossas almas. Nos liberta de dentro para fora. Nos liberta de dentro para fora, Jesus. Nós não queremos que o Senhor expulse apenas demônios de nós. Nós queremos que o Senhor governe o nosso coração. Vem governar os nossos corações. Sim. Sim. Estou aqui. Tudo que sou. Sim. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor.